Olá, este é mais um vídeo de princípio de otimização em pesquisa operacional. Neste vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre a convexidade e otimização, ou seja, que ideias que envolvem funções e conjuntos convexos que vêm e trazem benefícios aí quando nós estamos estudando probleminhas de otimização. Nós vamos começar então com o básico de conjuntos e funções convexas, fazer uma visão geral desse tipo de entidade matemática. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre a aplicação disso à otimização. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas só para lembrar então, um conjunto S é convexo se para todo x e s, x e y em S, então x e y em S e um escalar entre entre 0 e 1, θ entre 0 e 1, implicar que θx mais 1 menos θy em S. Então, essa é a nossa definição. E o que isso quer dizer, né? Como é que eu interpreto isso? Isso quer dizer justamente o seguinte: se você pegar dois pontos no seu conjunto e um escalar entre 0 e 1, você calcula algo como a média, ou seja, um ponto no segmento ligando esses dois pontos, e esse ponto também deve satisfazer aí, deve também estar no seu conjunto. Então, isso aqui no desenho, eu pego dois pontinhos aqui e traço o segmento entre eles. Se o segmento estiver completamente contido aí no conjunto, eu tenho conjunto convexo, sempre que eu pegar quaisquer dois pontos de teste. Se esse teste falhar para alguma escolha de pontos, eu tenho um conjunto não convexo. Tudo bem, que tipos de conjuntos que vem à mente, né, que eu poderia usar de exemplos? Exemplos triviais. Exemplos triviais nós temos conjunto vazio. Conjunto vazio você não tem nenhum elemento dentro dele, então você tem convexidade por ser uma condição facilmente satisfeita. Você tem o espaço Rn, mas mais do que isso, porque você tem, na verdade, em qualquer espaço vetorial. Mais do que só o Rn. Por quê? Porque o espaço vetorial é fechado para somas, é fechado para combinações lineares. Então, se você tem um fecho para combinações lineares, você tem para essa combinação particular aí em que o θ está entre 0 e 1, que é, por sinal, conhecida aí como combinação convexa entre x e y. Você tem um outro caso muito importante para a gente, que são os semi-espaços. Semi-espaços são conjuntos da forma x tais que A transposto x menor ou igual a B. Para A e B, para A vetor, né, e B escalar dados. Isso aqui, por exemplo, no plano, significa alguma coisa do tipo, eu tenho a reta A transposto x igual a B, ela tem então o vetor A, é o vetor normal essa reta, essa restrição aí do semi-espaço é essa metade do espaço, entre aspas, abaixo aí da reta, certo? Eu tenho as bolas normais, então toda bola do tipo x tal que norma de x menor do que um certo valor também é sempre convexo, posso colocar o menor igual aqui também, não tem problema nenhum. E finalmente, interseção, então S1 e S2 convexos implicam em S1 inter S2 convexo. Então eu começo a criar, por exemplo, com os semi-espaços, eu posso criar um politopo, né? Colocando várias retas, os vetores sempre apontando para fora. Eu crio aqui uma interseção bonitinha, que é um retângulo aí nesse caso, um losango, um quadrilátero qualquer, e aí esse quadrilátero aí é convexo, bonitinho. Perfeito. E as funções, né? O que quer dizer uma função ser convexa? Essa ideia, entre aspas, de média, né? Segmento continua valendo? A ideia é que sim. Então você tem o seguinte: uma função
definida num domínio aí em R, com D convexo é convexa, se o seguinte, eu pego 2 pontos nesse conjunto, de novo, e um escalar entre 0 e 1, eu vou ter o seguinte, que a f avaliada no segmento, então a f avaliada em θx mais 1 menos θy, for menor ou igual que θ f de x mais 1 menos θ f de y. O que isso aqui quer dizer? O que essa condição quer dizer aqui? Né? Eu estou dizendo o seguinte, pegue 2 pontos, então aqui no gráfico, x e y. Avalie a função em algum ponto entre esses dois. Então vamos pegar, por exemplo, este ponto aqui. Este ponto aqui é θx mais 1 menos θy para algum θ. Avalio a minha função. A função neste ponto tem que ser menor do que a mesma combinação nos valores da função. Então, θfx mais 1 menos θfy. Então, a f, entre aspas, da média é menor ou igual do que a média aí das imagens, a média das f. Né? Que funções que nós temos que são convexas? Todas as funções que têm um gráfico desse jeitão, abaixo de reta, são convexas. Então, nós poderemos ter, por exemplo, exemplos aqui. Vamos pegar aqui função linear. Então, você pode pegar, por exemplo, uma função desse tipo. F de x é igual a transposto x mais b, por exemplo. Essa função, ela é convexa. Nós podemos ter também uma função do tipo exponencial, e elevado a x. Ou nós podemos fazer, né, se forem várias variáveis, nós podemos fazer a1 e na x1, a2 e na x2, an e na xn, com a1, an maiores ou iguais a zero. Muito importante, eu posso fazer combinações desde que os escalares não sejam negativos. E vários outros exemplos. A grande questão é a seguinte, né? Como que eu testo, como que eu vejo se uma função é convexa sem usar a definição? Essa é uma coisa interessante, porque a definição não é útil para teste nesse caso aqui. Então, vamos colocar um pouquinho mais de informação. Vamos supor que a nossa função seja diferenciável, né? Só um outro exemplo aqui para não me esquecer. Se você pegar uma norma, também tem pela desigualdade triangular, qualquer norma aí é complexa. Então, vamos pegar agora a nossa outra possível caracterização, outras duas, na verdade. Vamos dar outras duas possíveis caracterizações. Então vamos lá, pega de novo uma f de um domínio em R, D convexo. Se f for de classe C1, f é convexa, então se eu tiver derivada, f é convexa se e só se isso aqui acontecer. F de y for maior ou igual que f de x, mais gradiente da f em x transposto y menos x, para todo x e y no domínio de f. Então, o que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte, que o valor da sua função está sempre acima, em qualquer ponto, está sempre acima que a aproximação linear dela em um outro. Ou seja, eu calculo a função aqui, ela tem que estar acima da aproximação linear dela calculada aqui. Então isso sempre tem que valer. Ou seja, isso quer dizer que a aproximação linear ela te dá um suporte. O gráfico da função está sempre de um dos lados desse hiperplano, né? Do lado aí tido como o para cima, né? Então isso é bem interessante e
E facilmente você vê que se a função não for convexa, não é verdade, né? Por exemplo, esse gráfico aqui, você faz aqui o hiperplano, ou a reta no caso, né? A reta tangente, e aí você vê que a função pode facilmente, não sendo convexa, ela pode passar para o outro lado. Mas nas funções convexas, você tem isso, fica sempre de um lado da reta tangente. Agora, se você tiver derivada de segunda ordem, aí o teste fica mais tranquilo ainda. Se f for de classe C2, f é convexa, C só C, a concavidade, né, olhando esse gráfico, vamos pensar assim, olhe para esse gráfico e veja o que a função tem que satisfazer. A concavidade tem que estar sempre voltada para cima, você não pode ter uma mudança na concavidade da função. Então f é convexa, C só C, a hessiana, opa, agora eu troquei de cor aqui. A hessiana de f for semidefinida positiva para todo x nesse domínio. Ou seja, você pega qualquer ponto, a função está com a concavidade virada para cima. Esse é o teste mais interessante aí quando você tiver derivadas, porque é o mais fácil de fazer. Então, esse aqui é o nosso glorioso teste de convexidade para funções. Veja se a derivada segunda, no caso de funções de uma variável, ou se a hessiana, no caso de funções de várias variáveis, é sempre semidefinida positiva. Se isso acontecer, você tem convexidade. Ok, mas onde é que eu uso isso, né? Onde que eu uso essas ideias tão interessantes de função convexa e conjunto convexo em otimização? Nós claramente conseguimos ver que quando não é convexo, você começa a ter problemas. Quando a função não é convexa, você começa a ter minimizadores locais, por exemplo. Quando o conjunto não é convexo, se você for fazer métodos baseados em busca local, que pegam uma direção e andam naquela direção buscando pontos melhores, imagine que você esteja aqui e a sua direção seja essa, você iria querer sair do conjunto. Então, a não convexidade pode trazer esses problemas, mas o que é mais interessante é o seguinte. Vamos pegar de novo essa caracterização aqui, a caracterização da reta tangente. Então, se f é convexa, então f convexa e de classe C1, eu sei o seguinte, que f de y maior ou igual que f de x, desculpa, f de x mais gradiente da f em x transposto y menos x para todo x e y. Vamos ver se eu escrevi certinho lá também? Isso aí. Estou aqui nesse domínio aí da função. Agora, imagine o seguinte. Suponha que x estrela seja minimizador local de f. Eu estou pegando um problema com D aberto, ou seja, um problema irrestrito, ok? Então vamos pegar um problema irrestrito. Local de f aqui irrestrito. O que acontece quando eu tenho esse tipo de problema? Se o x estrela for um minimizador local de f e eu não tiver restrições, gradiente da f de x estrela é igual a zero. E aí, portanto, eu sei que f de y é maior ou igual, usando a definição ali em cima e tomando x como x estrela, maior ou igual que f de x estrela para todo y em D. Então eu tenho que, se ele for minimizador local de f, eu tenho que x estrela é minimizador global de f. Então, em problemas irrestritos, otimalidade local implica em otimalidade global quando a função for convexa. Se eu pegar um problema com restrições com um conjunto convexo e uma função convexa, o mesmo vale, a demonstração é um pouco mais difícil, mas o mesmo vale
para problemas convexos com restrições. Então, veja, em problema convexo, se o problema for convexo, x estrela min local implica x estrela min global. Então, problemas convexos, uma vez que você acha uma solução local, você garante que você está numa solução global. E essa é a parte mais interessante aí da convexidade na otimização, a implicação mais importante da convexidade na otimização. Por isso que hoje em dia se pode imaginar que a otimização está dividida entre convexa e não convexa, justamente por essa força que os problemas convexos têm, de que, uma vez que você acha uma solução, um ponto estacionário, na verdade, você garante que ele é minimizador global. Vamos fazer um exemplo. O exemplo é o seguinte: mostre que essa função, que está aí na tela, é convexa. E aí conclua que a origem é o minimizador global estrito de f. Vou deixar vocês esboçarem as contas. Pausa o seu vídeo, tenta fazer aí, acha o ponto estacionário, acha a hessiana, faz o teste que a gente já resolve. Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Vamos de novo usar as nossas condições de primeira ordem. Então vamos calcular o gradiente da f e fazer ele igual a zero. Só para termos uma noção dos pontos estacionários, nós vamos ver o seguinte, que o gradiente da f dá justamente 6x1 mais 2x2 mais 2x3, 2x1 mais 2x2 e 2x1 mais 2x3. E se eu fizer ele igual a zero, eu tenho x estrela, a única solução é o zero. Esse é o único ponto estacionário que satisfaz então a condição necessária de primeira ordem. Vamos ver a hessiana então. A hessiana da f, função quadrática, a hessiana é constante. Então 6, 2, 2, 2, 2, 0 e 2, 0, 2. Essa é a nossa hessiana aqui. Vamos testar positividade de novo aí pelos menores principais líderes. Então, H1, H2 e H3 são as submatrizes principais. E eu vou calcular os determinantes. Então, vamos lá. Det de H1 é 6 e é positivo. Det de H2, quanto que dá? 12 menos 4, 8. E é positivo. Det de H3, que é o próprio determinante da hessiana, dá, se você fizer as contas, 8 de novo, se eu não fiz conta errada. Então eu tenho de novo, eu tenho de novo um determinante positivo. Então daqui eu tiro que a hessiana da f é positiva para todo x. Portanto, f é convexa. Né? Se ela é positiva, ela é sempre definida positiva. Então f é convexa. F é convexa, x estrela é ponto estacionário, portanto, x estrela igual a zero é o único, né, minimizador global estrito de f. Perfeito? Viu como a convexidade nos dá uma informaçãozinha a mais? Agora nós concluímos que ele só existe ele e que ele é ainda global, estrito, o melhor tipo de solução possível. Perfeito, pessoal. Então, essa é o nosso comentário aí sobre convexidade em otimização. Nós vamos usar convexidade em vários problemas mais para frente, problemas mais específicos, mas fique aí com essa informação na cabeça, então, de que se você acha um ponto estacionário num problema irrestrito, ele é minimizador global. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Era isso para esse vídeo.